Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Porque nós não temos condição de saber exatamente ou saber ou relembrar como é a espiritualidade. Viktor Frankl, um dos maiores gênios do século XX. Ele é o criador da logoterapia. Diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem. A felicidade é um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa, que eu passo a ajudar o semelhante, procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde, amigos que acompanham mais essa edição do nosso programa Pinga Fogo. E nós estamos chegando hoje, dia 24 de julho. Julho já está indo embora, né, Reginaldo? Exatamente. Esse ano eu podia ter... É verdade. E nós estamos começando mais um programa Pinga Fogo e esperamos que seja, como de costume, um programa bem proveitoso para todos nós. O cumprimento também na tarde de hoje, o Sérgio, que já está conosco também acompanhando mais uma edição do Pinga Fogo, também o Jonathan, ali na retaguarda, o Jonathan Santos, né? O Joe Santos, que está ali nos acompanhando também. Para a gente começar a edição de hoje, a Oliveira, como é de costume sempre, tem aí a incumbência de trazer a prece inicial para que a gente entre em sintonia e consiga fazer aí um programa tão importante para você acompanhar na tarde de hoje. Vamos lá, Théo. Gostaríamos de pedir a todos os nossos amigos que pudéssemos elevar o nosso pensamento, pensar nas coisas boas da vida, pensar nos nossos amigos que precisam e também nas pessoas que não conhecemos, mas também que precisam da nossa oração, da nossa vibração, da nossa lembrança, principalmente nesses momentos difíceis que vivemos e que parece que estão se prolongando, mas que não possamos desanimar diante das dificuldades. Pedimos também que, mais uma vez, no programa de hoje, vocês possam vibrar pelo Sidney Fernandes, pedir aos bons espíritos que possam intuí-lo em suas respostas e que a sua resposta hoje possa ser, se não respondida, mas pelo menos direcionada. Como eu disse na chamada do nosso programa Pinga Fogo, que as respostas do Sidney são baseadas no livro dos espíritos e também no livro dos médiuns e também em sua vivência, já que ele, como espírita, já deve ter passado por muitas situações que podem servir como exemplo para as outras pessoas que em algum momento da vida possam estar passando pela mesma situação. Que o programa de hoje, mais uma vez, como sempre pedimos, seja abençoado por Jesus, por Deus e os bons espíritos e que possamos levar até o final, trazendo para vocês, como a gente sempre diz também, bons ensinamentos na tarde de hoje. Reginaldo. Perfeitamente, aí já a prece inicial. É você nos acompanhando aqui pela sua TV SEAC, também Rádio SEAC, percebe que tem algumas questões sendo aí acertadas na tarde de hoje, mas a gente vai melhorando cada vez mais no decorrer do programa para que você tenha qualidade e faça suas perguntas a partir de agora e até as 4h30. Sidney Fernandes, vamos colocar, você tinha aí algumas questões que nós poderíamos colocar para você dos fatos, não é isso? Perfeitamente. Vamos abrir então as questões a serem respondidas. A primeira pergunta que chegou na manhã, madrugada, né, desta sexta-feira. A pergunta vem do Silvio Bernardo, ali de Viseu, Portugal. E ele pergunta para que você responda já, Sidney. Será que existe uma explicação espiritual para pessoas alcoolizadas terem reações tão opostas? Umas ficam divertidas e outras parecem que viram bichos. Será que nessas últimas haverá uma obsessão mais ativa e nas primeiras, que são alegres, não existe qualquer obsessão? Bem, essa pergunta é bastante providencial. Silvio, olha, eu gostei que você fizesse essa pergunta, porque ela, além de trazer à baila um assunto tão importante quanto o alcoolismo, por tabela, nós vamos tratar também de outro assunto não menos importante, que é a ingestão de drogas. Eu quero inicialmente, Silvio,
contar para você uma história que foi trazida por Irmão X no livro Cartas e Crônicas, em que ele nos traz a experiência de um espírito muito delicado. O nome dele era João Macena. E o João Macena, um espírito superior, ele dava assistência, dirigia um grupo de companheiros numa grande cidade. Eu imagino que essa grande cidade fosse o Rio de Janeiro. Ele ajudava as pessoas, acompanhava o trabalho de todas elas, quando ele detectou uma jovem que tinha por compromisso uma edificação mediúnica e ela estava sendo perseguida por alguns obsessores. Talvez alguns espíritos aí do passado que voltaram para lhe cobrar algumas dívidas. Mas a verdade é que ela tinha um compromisso e esse espírito de João Macena resolveu dar assistência para essa moça. E ele percebeu um dos problemas dessa menina era exatamente o vício do álcool. E pela tendência que ela estava tendo em relação ao álcool, ela acabou atraindo mais entidades vampirizadoras que sugavam o álcool dela. Embora ela reagisse, ela estava quase chegando à delinquência, à insanidade. Então, esse espírito de João Macena começou a articular a possibilidade de fazer chegar uma mensagem para essa menina, para essa adolescente. E conseguiu que um canal de televisão cedesse alguns minutos para que alguém falasse a respeito da doutrina espírita e o alcoolismo. Por que isso? Porque essa menina quase não saía de casa e o único meio de contato dela com o mundo era a televisão. Então, o espírito conseguiu sugerir para um canal de televisão que oferecesse alguns minutos e exatamente no horário em que essa menina estaria assistindo ao programa, alguém falaria a respeito do assunto. Bom, essa história tem um final triste, porque, infelizmente, nenhum dos frequentadores do centro em que Macena estava se comunicando se predispôs a desenvolver esse trabalho. Um deles até falou a respeito que o centro espírita realmente é o local ideal para se espalhar a doutrina, mas isso não nos impede de comentar os princípios espíritas em benefício da humanidade, seja no rádio, seja na imprensa, na rua, no salão ou até pela televisão. Mas mesmo assim, nenhum deles se predispôs a comparecer ao canal de televisão. E na hora em que a menina estava diante do televisor e que era para sair uma mensagem despertando-a para a situação em que ela se encontrava, apareceu um comercial de uma conhecida teleatriz que convidava mais ou menos assim: beba a nova marca, uma delícia. É uma história triste, com um final triste, que nos chama a atenção, amigos que estão me ouvindo, Theo, Reginaldo, Sérgio e Jonatas, que nós, além de levar a doutrina espírita através das nossas palestras presenciais, nunca se tornou tão importante a gente utilizar-se das redes sociais, da rádio, da TV, para levar mensagens de alerta, de esperança para as pessoas, principalmente aquelas que tendem para o vício da droga, do álcool. E o próprio Irmão X fala ainda a respeito do problema do alcoolismo, quando ele diz que nós nos defendemos contra várias ameaças contra o homem, como, por exemplo,
quando se descobre que existe uma fera, um réptil, uma cobra, por exemplo, as pessoas correm atrás para combatê-la de toda forma possível, ou com uma vara de ferro, ou com uma pedra, ou água fervente, de tudo. Mas em relação ao álcool e às drogas, que destroem milhares de criaturas, são venenos livres. Onde quer que você vá, principalmente o álcool, seja na fantasia da champanhe ou do uísque, ela sempre tem que estar presente nos eventos sociais. E a droga, embora combatida por todos os países, todos os governos, ainda é muito procurada, principalmente pelas pessoas que detêm algum poder aquisitivo. E nós não vamos descansar jamais, porque é um problema, Silvio, que nós arranjamos para nós mesmos, e às vezes com isso atraímos irmãos da espiritualidade que desencarnaram e ainda estão viciados no álcool, na nicotina ou nas drogas, e como não existe a possibilidade de eles se satisfazerem lá na espiritualidade, eles acabam por procurar junto de nós, como procurava aquela adolescente, e nós nos transformamos para eles em verdadeiros canecos vivos. A verdade, Silvio, vamos ficar com esta ideia. Todas as vezes que há vícios em nossas vidas, eles se transformam em verdadeiros convites para irmãos da espiritualidade que estão ainda detidos na inferioridade. Para encerrar, meu caro Silvio, eu diria para você que o álcool, estando livre no mundo inteiro, ninguém precisa escrever muito sobre a aguardente, ou a vodka, ou o rum, ou o conhaque, porque os consumidores que exageram, largados às bebedeiras, eles são um convite para a obsessão e para o crime. E para encerrar a nossa conversa, Silvio, eu gostaria de contar para você uma história do folclore israelita. Numa história popular, em que vários países, através de vários autores, conta que, é uma lenda, tá, Silvio? É uma lenda. Mas conta que Noé, o patriarca, depois do grande dilúvio, ele estava se preparando para preparar a terra, ele estava se preparando para cultivar a terra de forma que pudesse alimentar as pessoas ali em volta. E eis então que o Noé estava com esta ideia e, de repente, alguém perguntou para ele do que se tratava aquele assunto, por que ele estava, naquele momento, preparando a terra. Ele olhou para trás assim, era o espírito das trevas. O que você está tentando levantar agora? Respondeu o ancião. Uma vinha, serenamente. O sinistro visitante perguntou, mas o que vai nascer dessa vinha? Quais são os frutos esperados? Ah, disse o bondoso velho, serão frutos doces e capitosos. As criaturas poderão deliciar-se com eles em qualquer tempo, depois de colhidos. Além disso, fornecerão um milagroso caldo que vai se transformar facilmente em vinho, um saboroso elixir capaz de adormecê-las em suaves delírios de felicidade e repouso. O senhor das trevas, o espírito inferior, disse assim, eu exijo sociedade nessa lavoura. Teria gritado Satanás arrogante. Noé, submisso, concordou sem restrições, e o gênio do mal encarregou-se de regar a terra e adubá-la para o cultivo. Mas ele tinha a intenção de exaltar a sua crueldade. Então o parceiro maligno
retirou 4 animais da arca enorme de Noé e passou a fazer adubação e a rega com a saliva do bode, com o sangue do leão, com a gordura do porco e com o excremento do macaco. À vista disso, hoje, Silvio, quantos se entregam ao vício da embriaguez, apresentam os trejeitos e os berros sádicos do bode, ou a agressividade do leão, quando não cai na estupidez do porco ou na momice dos macacos. Esta é a lenda, caro Silvio. Entretanto, nós, meu amigo, integrados no conhecimento da reencarnação, estamos cientes de que o álcool, intoxicando temporariamente o corpo espiritual, joga a mente humana em primitivos estágios vibratórios, detendo-a de maneira anormal na condição de qualquer bicho. Então, como nós estamos vendo, meu caro Silvio, quando você fala aí a respeito de a pessoa passar por uma situação de animal, a lenda é essa, mas, sem dúvida, estamos aí com a possibilidade de atrairmos espíritos que nos jogam na situação de qualquer animal, porque os vícios acabam comprometendo a nossa moral e o nosso comportamento. Então, há mais perguntas. Agora, a Sidney Fernandes respondendo aqui, a Solange, que está nos acompanhando também. A Solange conosco na tarde de hoje, agora também faz sua pergunta para o Sidney. Ela quer saber, Sidney, olha, meu esposo sente uma insuportável dor no braço somente à noite. Já tomou remédios, água fluidificada, passe magnético, raio-x, etc. E os médicos falam que o motivo pode ser que ele dirigiu um caminhão o dia todo. O que pode ser algo espiritual também? Eu respondi particularmente para a Solange, porque eu não queria entrar em muitos detalhes com relação ao esposo dela. Mas eu diria agora de público para as pessoas que estão nos acompanhando, pelo menos parcialmente, a orientação que eu dei para a Solange pelo WhatsApp em caráter particular. Eu disse para ela que realmente nós estamos vivendo num mundo de expiações e provas. E com isso, estamos sujeitos a uma série de agressões de nossos corpos físicos. E essas agressões não são necessariamente, Solange, ligadas a problemas kármicos, problemas do passado. Você fala em influências espirituais, eu posso até dizer que, eventualmente, possa até acontecer, mas eu ficaria mais com a própria solução, a resposta que você mesmo deu. Como você me disse que ele dirige um caminhão, depois de uma certa idade, eu não sei qual a idade do seu marido, mas na minha idade, por exemplo, começam a surgir alguns problemas em alguns membros, na ponta dos dedos, no cotovelo. Isso é normal mesmo que aconteça para pessoas que geralmente são ociosas, elas não fazem qualquer exercício. Então eu sugiro, em primeiro lugar, com esses problemas de músculos e tendões, que ele faça exercícios físicos. E é a fisioterapia que pode ser indicada para o caso dele. Em algumas situações, a acupuntura também pode ajudar. Então, antes de nós entrarmos propriamente em causas espirituais, nós temos que cogitar das causas materiais. Isso Allan Kardec sempre nos orientou. E eu sugiro, portanto, a Solange que sugira ao seu marido, que eu sei que ele já passou por vários médicos, que ele passe a fazer um trabalho de fisioterapia, passe a fazer mais exercícios, considerando que, pelo menos na minha idade, eu já estou entendendo que começam a surgir algumas dores
de vários lados. E as pessoas até brincam comigo, né? Dizendo que eu estou na idade do condor. Condor aqui, condor lá. Então, pode ser que isso aconteça também com o seu marido, Solange. Mas, brincadeiras à parte, eu entendo que o exercício, a fisioterapia, podem dar mais energia, mais força para ele superar, para ele enfrentar o seu trabalho dirigindo o caminhão, que é um trabalho realmente muito difícil. Próxima pergunta para você responder também, Sidney, para o Eliseu, que já está conosco. Boa tarde também para você, Eliseu. Ele pergunta aqui: Sidney, o que a doutrina pode nos esclarecer sobre animismo? E como podemos saber, através das comunicações mediúnicas, se o médium está sobre esses efeitos? E essas comunicações são boas ou fazem mal para os trabalhadores espíritas? Eliseu, muito obrigado por mais a sua pergunta. Eu vou pedir que você entre em contato com o Sérgio Totti, que está nos ouvindo. Eu tenho um artigo que eu escrevi, eu tenho a impressão que o Sérgio tem esse artigo lá. Se não tiver, eu passo para ele. É um artigo que eu escrevi e foi publicado 2 anos atrás pela Revista Internacional do Espiritismo. O título dele era Animismo, Mistificação ou Excesso de Rigor? Eu vou resumir a resposta, porque o assunto, Eliseu, comportaria uma análise muito mais profunda, com muito mais conteúdo. Por isso que eu peço que você dê uma lida nesse meu artigo sobre esse assunto. Todo o fenômeno mediúnico, principalmente dos médiuns iniciantes, passa por um percentual de influência do próprio médium. Então, no começo da mediunidade, é muito comum que haja, por exemplo, apenas 10% de espírito e 90% do médium. Com o passar do tempo, eu e o Theo falamos isso, sobre esse assunto, em uma palestra que nós gravamos juntos sobre mediunidade, em que realmente nós temos que ter muito cuidado com esse percentual. Geralmente, nós ficamos aí com um percentual muito baixo no começo do desenvolvimento da mediunidade. E aí que vem a palavra-chave. Desenvolvimento não é sair do zero mediunidade para o 100%. Sempre tem que se partir do princípio de que o indivíduo tenha alguma sensibilidade mediúnica. Não é essa sensibilidade que todos nós temos. Todos nós somos sensíveis, ouvimos conselhos do nosso mentor espiritual, sentimos a influência dos espíritos. Acabamos de falar aí que quem não se cuida acaba sendo presa fácil de espíritos alcoólatras, drogados da espiritualidade. Então, todos nós temos um nível mínimo de sensibilidade, mas estamos falando daquele percentual mínimo que o médium ostensivo tem. Pois bem, para que ele chegue no ápice da sua faculdade mediúnica, ele tem que passar necessariamente pelo processo de desenvolvimento. O que é isso? É uma educação, é o médium estudar mais, adquirir mais experiência. Meu caro amigo Sérgio está me avisando aqui que ele tem esse artigo, sim. Então, Sérgio, assim que você puder, coloque à disposição dos nossos irmãos aí no nosso site Pinga Fogo para que todos possam ler esse artigo. Eu vou falar pouca coisa para não perdermos mais tempo. A verdade é que no começo da mediunidade, realmente há muito de animismo. Os médiuns acabam, ainda inexperientes, transmitindo apenas um percentual muito baixo de participação dos espíritos. E com o passar do tempo, havendo compreensão, havendo paciência, havendo tolerância das pessoas que estão à sua volta, o médium vai se estimulando, ele vai estudando, vai se concentrando melhor, vai se afeiçoando mais fluidicamente com os espíritos comunicantes, e com isso
ele vai tendo maior segurança para dar passagem às informações trazidas pelos espíritos. Então, no começo, Eliseu, todas as comunicações são quase que todas anímicas mesmo. Nem por isso devemos criticá-las, porque o importante é que haja conteúdo. O que é uma comunicação anímica, para que os demais companheiros entendam? É o espírito do médium comunicando-se por ele mesmo. Ora, se no seu desdobramento ele está conseguindo ouvir algumas informações dos espíritos e ele mesmo traz essas informações, ainda que seja uma comunicação anímica, nós estaríamos diante de um fenômeno mediúnico muito parecido com o médium consciente. Isto é, ele ouve a informação do espírito e ele fala com as suas palavras. Então, nós temos que ter muito cuidado, Eliseu, para não, vamos dizer assim, inibir o trabalho dos médiuns que estão começando. Então, no começo, é assim mesmo. E com o passar do tempo, a maioria dos trabalhadores que não aceitam os servidores medianímicos, que vão crescer e aperfeiçoar-se, estão inibindo, pois, a evolução da mediunidade. A maior parte das pessoas parece desconhecer ou finge, ignoram essas realidades que estamos falando e acabam por desclassificar o aparelho mediúnico. Nós temos um caso bem interessante que André Luiz nos traz em uma de suas obras, em que o espírito está com uma dificuldade muito grande para se comunicar. Os médicos que estão ali não estão em plenas condições, alguns estão pensando numa coisa ou outra. Acaba acontecendo que o espírito não encontra instrumentos adequados e transmite a comunicação dele da maneira que ele pode. O que acontece com isso? Aí, as pessoas com excessivo rigor dizem assim: isto aqui não é de fulano, não. E essa desconfiança e esse excesso de rigor acaba por jogar o médium numa situação de mistificação inconsciente, um embuste, quando não é verdade que isso esteja acontecendo. Então, Eliseu, o Sérgio já colocou à disposição sua o artigo completo sobre o assunto, está também à disposição dos nossos seguidores aí no canal Pinga Fogo, e eu espero que a minha explicação, ainda que ligeira, tenha sido suficiente para aplacar pelo menos essas suas primeiras dúvidas. Próxima pergunta para você responder também, conosco na tarde de hoje, a Irene pergunta, li um texto que chama-se São as Almas Velhas. Esse texto refere-se a pessoas solitárias que gostam de viver sozinhas por prazer, não curte sociedade, prefere fazer coisa que satisfaz a si próprio. Essas pessoas não têm depressão alguma, mas gostam de se isolar. Pergunto, Sidney, essas pessoas são almas velhas ou vêm de resgate de vidas passadas? Tenho na minha família pessoas assim, que gostam de ficar sozinhas e não é depressiva. Gostaria que você comentasse sobre isso. Allan Kardec trata desse assunto, viu, Irene? E ele fala que essas pessoas que se isolam, elas às vezes gostam de ficar sozinhas. Nós, escritores, às vezes precisamos do isolamento para poder produzir. Mas isso, Irene, é uma situação passageira. É um momento em que as pessoas precisam se concentrar mais para um trabalho qualquer. Mas passando esse trabalho, o isolamento começa a cheirar-me como um isolamento conveniente, como se fosse um eremita. Os espíritos não aceitam esse tipo de comportamento. Pessoa que pensa somente nela e ela ignora a sua condição social, porque o homem é um ser social.
E ele precisa estar ao lado de outras pessoas. E a convivência nossa com outras pessoas tanto enriquece as outras pessoas com as nossas opiniões, com o nosso parecer. Quando temos uma certa idade, naturalmente temos uma experiência maior de vida. Como quando aprendemos a ouvir outras pessoas, a situação nossa fica menos desagradável, por mais idade que tenhamos. Então, eu não vejo com bons olhos esse isolamento, não. Allan Kardec vai mais além. Diz que os espíritos consideram isso como egoísmo. Pessoas que estão preocupadas muito com si próprias e não se preocupam mais com as pessoas que estão à sua volta. Elas estão crentes que com esse isolamento elas vão para o céu, quando, na verdade, elas estão apenas aumentando os seus débitos e os seus comprometimentos. Agora, há casos de doenças, né? Nós não estamos falando aí de casos de pessoas que estão enfermas. Estamos falando de casos que deliberadamente as pessoas se isolam e acabam por se tornar verdadeiros eremitas urbanos. De uma certa forma, viu, Irene? Nós somos assim meio eremitas, né? Porque preocupados com a violência lá de fora, nós costumamos isolar-nos em nossa casa com grandes muros, com cercas elétricas, com obstáculos, quando nós deveríamos, sim, fazer todo o possível para melhorar o ambiente que está lá fora. Porque melhorando o ambiente lá de fora, colaborando com a evolução das pessoas, com a assistência, principalmente, das pessoas em estado de extrema fragilidade, praticamente nós estaremos também melhorando a nossa situação e a nossa segurança. Então, precisa ter muito cuidado. Eu não vejo com méritos, não, nem acho que sejam pessoas sábias, aquelas que se isolam, não. O relacionamento social, tanto aqui na Terra como na espiritualidade, é fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual. Conosco acompanhando o programa de hoje, pedindo que você mande um abraço. A Vilma Anjos, ali em Jandira, pediu para que você dê um alô ao pessoal de Jandira, São Paulo. Claro, ela é sempre muito generosa, sempre nos mandando suas mensagens, colabora muito com a manutenção da Rádio e TV SEAC, e eu agradeço que você esteja conosco mais uma vez, minha cara Vilma Anjos de Jandira. Também conosco acompanhando a Cristine Malrin, dos Estados Unidos, né? Ela coloca aqui, acompanho a página sempre que posso, não tenho horários regulares para acompanhar ao vivo. Conheci a página pelo meu pai, que mora nos Estados Unidos, e estou seguindo já há algum tempo e está me fazendo muito bem. Estou aqui compartilhando com os meus amigos. Gostaria muito que você me respondesse por que tem pessoas que necessitam de ajuda de todas as formas, mas não acreditam que tem gente que não quer que eles sofram, mas dizem fielmente que acreditam em Deus, mas não aceitam o próximo. São eles abençoados por Deus e passam tanta misericórdia. Porque tem tantas pessoas que necessitam de ajudas de todas as formas. Bom, essa primeira parte é fácil. Nós vivemos num mundo de expiações de provas. E nós desperdiçamos muitos dos nossos talentos em vidas anteriores e quando voltamos, perdemos essas facilidades. Sejam elas relacionadas com dons inatos, cultura, dinheiro, talentos. A gente jogou fora no passado, volta sem esses talentos. Então essa parte é fácil. E a segunda parte da pergunta, qual que seria, Reginaldo? A segunda parte, e por que elas não acreditam que existem pessoas que não querem que elas sofram? Elas não acreditam que existam pessoas que possam ajudá-las? Que não acreditam que elas sofram, né? Porque elas não acreditam que tem gente que não quer que elas sofram também. Olha, isso é muito comum. Eu estou lendo novamente uma obra de André Luiz, que vai inclusive nos inspirar para muitos trabalhos. E eu recomendo, quem puder ler ou reler, Obreiros da Vida Eterna,
é um manancial extraordinário de informações. Ele trata de um caso de um ex-sacerdote, infelizmente desrespeitou algumas normas aqui na Terra, e ele vai ser encontrado lá na espiritualidade numa situação muito precária. Felizmente, uma pessoa muito evoluída interessa-se pelo caso dele, numa peregrinação que é feita no local das trevas em que ele se encontrava. Essa senhora se predispõe, mobiliza um grupo de pessoas, mas o detalhe é que ela não pode se identificar, porque se ela disser o nome dela, este indivíduo que está lá numa situação, ele não consegue ver, não consegue ouvir, não consegue raciocinar direito. Essa senhora não pode se identificar porque ele não acredita que ela possa ajudá-lo. Então, eu acho que é uma questão assim, mais ou menos similar à colocada pela Cristine. Então, o que se faz com esse indivíduo? Uma série de regressões de memória para que ele se renda, porque o raciocínio dele é o seguinte: ele, ao desencarnar, ele passou pela chamada extrema unção e um outro sacerdote o teria absolvido de todos os seus erros. E, inclusive, Sensitiva, que estava dando atendimento para esse sacerdote, pergunta para ele: mas, meu irmão, você ainda acredita nessa bobagem? Que uma pessoa comum possa perdoar alguém, limpar os seus pecados? Aliás, ninguém perdoa ninguém, né, Reginaldo? Deus nos dá condições de reparar os danos que provocamos. Isso. Mas limpar os nossos erros, só nós que podemos fazer isso. Pois bem, esse sacerdote precisa ser ajudado. Então ele passa por um reavivamento das suas lembranças. A partir dali, ele se sensibiliza, começa a chorar, e aí trazem ao contato dele a sua mãe. A mãe dele, sim, consegue, numa conversa franca, e ele se desarma perante a mãe, percebe que nela ele pode confiar. Então, Cristine, é muito comum que pessoas que passam por sofrimento muito grande, elas ficam muito desconfiadas, elas não aceitam, às vezes, que existam pessoas honestas, francas, bondosas, que possam ajudá-las, e às vezes precisa passar por esse sofrimento pelo qual esse sacerdote passou, e finalmente que se rendeu ao contato ali da sua mãe, pôde orientá-lo para que ele pudesse aceitar uma nova encarnação. Próxima pergunta para você responder aqui, também que está conosco acompanhando na tarde de hoje, a Jurema de Vanglória. Ela diz aqui: sou muito simpatizante, onde moro não tem centro espírita. Já visitei o SEAC quando ia a Bauru e gostaria de saber, na propaganda do pedido de ajuda do SEAC, vocês falam em mais de 160 funcionários. Ele tem que ser espíritas para trabalhar no centro desse porte? A gente que assiste e acompanha sente que o carinho como vocês cuidam dos frequentadores, assim como os programas divulgados, são pessoas escolhidas por administradores e por Deus principalmente. Desculpe, mas é pura curiosidade. Todos trabalham em reunião mediúnica? Bom, então vamos lá por partes, né? Isso. Nós temos um setor de atendimento, o Projeto Girassol, cujas funcionárias e atendentes são todas evangélicas, a ponto de, nas festas juninas, por sugestão das funcionárias, das professoras e também das crianças atendidas, que são também filhos de pais evangélicos, mudou o nome lá, não é Festa Junina, para não ter nenhuma correlação com nenhum santo católico. Nós espíritas não nos incomodamos com isso, mas essas funcionárias evangélicas se incomodavam. Para nós não teve problema nenhum, não. Mudou o nome da festa para Festa da Primavera, é uma festa junina com o nome de Festa da Primavera e tudo bem. Para você ver, Jurema, que nós não colocamos nenhum obstáculo para que nossos funcionários possam professar
a sua religião livremente. Eu pergunto para vocês dois, aí, Theo e Reginaldo, vocês foram obrigados a se tornar espíritas para trabalhar na rádio e TV SEAC? Eu respondo claramente que não, né? A gente tem aí a abertura de escolher aquilo que a gente quer caminhar, né? Aqueles que querem escolher o espiritismo, escolhem o espiritismo. Aqueles que querem escolher outras denominações, escolhem outras denominações. Apenas aqui o profissionalismo que impera. Theo? Não, jamais. Embora que quando eu aqui vim trabalhar, eu já tinha uma propensão a me aprofundar mais na doutrina espírita, mas nenhum tipo de imposição. Aqui temos pessoas das mais variadas religiões, eu que tenho um certo contato com a maioria do pessoal que trabalha aqui no centro, na sede do Centro Espírita Amor e Caridade, mas isso que o Sidney está falando é verdade, ninguém obriga, não tem obrigação nenhuma aqui com questão à religião. Então acho que está respondida a pergunta da Jurema, né? Ficou alguma coisa à parte aí que eu não respondi? Não, respondeu claramente, é isso mesmo que ela colocou aí. Ela diz que todas as pessoas aqui são abençoadas por Deus, né? Porque ela sente essa energia boa. Você, Reginaldo, se não me engano, frequenta Igreja Evangélica. Evangélico. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, eu pergunto se alguma vez a gente colocou alguma objeção nesse sentido. Não, de forma alguma. Eu sou muito bem respeitado, como também respeito a doutrina, como a doutrina também me respeita aqui com todos aqueles que são espíritas. Vamos a mais questões, então agora a Irene, né, que tem uma pergunta da Irene aqui para você responder. Da Irene eu já fiz. A Kelly Nunes. Sidney, entre minhas irmãs e sobrinhas, toda vez que tento me aproximar e penso que está tudo bem, sempre sou atacada. Posso estar certa, mas sempre saio como errada. Fico muito chateada e perdoo, mas agora não tenho mais aproximação. Faço errado? Não, Kelly, não faz não, porque nós temos que fazer de tudo para nos aproximarmos dos nossos parceiros, amigos e parentes que eventualmente discordem de nós. É impossível a convivência? Não, não é. Deus jamais, ele não é sádico. Ele não coloca sob o mesmo teto pessoas cuja aproximação seria impossível. Então, ele nos coloca juntos dessas pessoas para que possamos treinar a reconciliação, a aproximação. Mas esse tipo de aproximação depende dos dois lados, né? E se, infelizmente, se da sua parte há uma disposição de amizade, de amor, do outro lado não existe, paciência, é colocar nas mãos de Deus. Eu me lembro que Kardec perguntou aos espíritos superiores como é que ele poderia administrar a situação. Alguns filhos não obedecem, enveredam por caminhos tortuosos e os pais ficam se sentindo responsáveis. Não é assim mesmo? Quando o filho quebra a cara lá, a gente fica perguntando para a gente mesmo onde é que a gente errou, né? E aí os espíritos respondem, olha, meu filho, você fez todo o possível. A partir de agora é por conta dele. É o livre-arbítrio dele que tem que ser respeitado. Assim também, Kelly, em relação às suas irmãs e sobrinhas. Você está realmente com a consciência tranquila e que está fazendo o melhor? Se está fazendo isso, graças a Deus, mais cedo ou mais tarde, haverá uma aproximação sua com elas. Da sua parte, está tudo bem, você está disposta a essa aproximação. Mas se da parte delas não está, e você está realmente fazendo o possível, paciência, é deixar que o tempo possa mostrar que as coisas devem ser diferentes. O tempo é o senhor da razão. 4h01 agora, Theo Oliveira tem aí informações, destaques, notícias. E a partir do dia 1º de agosto, diariamente também, a gente aborda aqui artigos do Sidney nos programas, tanto no Despertar, no programa Fagulhas de Luz, também no Além do Arco-Íris, e esses artigos você pode conferir também no site e algumas coisas também na página do Sidney, como está nos passando o Sérgio. Todos os dias às 6 da manhã você confere o Minuto de Reflexão. Inclusive ele é publicado juntamente
com o artigo completo. O Minutos de Reflexão aborda algum artigo, vai na página do Sidney juntamente com o artigo. E o programa Fagulhas de Luz também diariamente às 10 horas da manhã, através da página do Sidney Fernandes, escritor, que é a página do Sidney no Facebook. O Despertar às 18 horas, que são reprises de programas gravados, programas anteriores, programas mais antigos. Os programas novos você confere aí, como o Sidney disse, tanto na TV Prevê como em outras mídias. Mas no Facebook do Sidney você confere muitos artigos esses que inclusive podem virar motivos para que você use no Evangelho no Lar, ou você pode criar também uma palestra, pode pesquisar sobre as obras que o Sidney aborda. Ele mesmo falou agora que está relendo Obreiros da Vida Eterna, que também vai ter muita munição, eu diria assim, para futuras palestras e futuros programas. Você pode fazer da mesma maneira ao ler algum artigo do Sidney Fernandes. Portanto, não esqueça de curtir a página Sidney Fernandes, escritor, no Facebook, onde também são transmitidos alguns dos programas que são produzidos pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Reginaldo. Perfeitamente. Daqui a pouquinho o Theo volta com mais informações para você que nos acompanha aqui na edição de hoje do Pinga Fogo. Alad Costa conosco. Boa tarde para você, Alad. Ele pergunta para você, Sidney. Sidney, tenho 37 anos e ainda não tenho filhos e não pretendo ter. Será que estarei infringindo alguma lei divina? Allan Kardec não teve filhos e ele adotou uma menina, nós ficamos sabendo recentemente isso. Essa criança desencarnou e ele fez o possível. Chico Xavier não teve filhos. Divaldo Pereira Franco não teve filhos sanguíneos, mas tem centenas de filhos, netos e bisnetos pelo trabalho extraordinário que ele realiza na Mansão do Caminho. Eu entendo, viu, Alad, que nós podemos trabalhar com Deus em várias áreas. Nós não somos obrigados a trabalhar como pais, somente como pais, como avós ou coisas assim. Há pessoas que adotam o celibato. O celibato é uma opção da pessoa. Para os sacerdotes católicos, ele é obrigatório. Mas Paulo, o apóstolo, sempre dizia que a pessoa que queira dedicar-se integralmente às coisas do Cristo, ele dizia, é melhor que não se case. Então, não é que ele era contrário ao casamento. É que quem se dedica integralmente a uma causa, a uma ideia, fica complicado ele dar atenção para a família. Então, Alad Costa, eu entendo o seguinte, você não é obrigado a se casar, ter filhos, nada disso, mas não deve deixar de contribuir para que as pessoas à sua volta recebam a sua assistência, o seu amparo, a sua cultura, a sua cooperação, a sua solidariedade. Nós estamos aqui na Terra para evoluir, para ajudar o nosso próximo, para ensaiar solidariedade. E a empatia é fundamental para que estejamos bem com a espiritualidade, isto é, preocupar-se com o outro, com o semelhante. Eu acho, Alad Costa, se você está conseguindo desenvolver essas atividades dessa forma, mesmo sem a paternidade, não vejo nenhum problema nisso. Próxima pergunta para você responder também, aqui acompanhando conosco na edição de hoje, a Ana Guarani, lá diretamente da França, né? Nos acompanha e diz, Sidney, no serviço do hospital onde trabalho aqui na França, tenho pacientes paralíticos por causa das drogas, alcoolismo, tabagismo, super agressivos, nos insultam, humilham e faltam muito com respeito com todo mundo. Portanto, necessitam de nós para comer e beber. Como o Espiritismo vê esses seres? Para todos nós, temos que ter paz gigantesca para suportar. E eu cumprimento minha cara Ana pela paciência que vocês têm com esses casos. São pessoas que, infelizmente, precisam da ajuda de vocês
São espíritos assim arrogantes, prepotentes, acham que eles ainda estão vivenciando as experiências de mando de vidas anteriores. Eu estava nessa semana mesmo conversando com o Theo, não sei se ele vai se lembrar disso, quando nós vemos alguns casos de recordações de vidas passadas em que o indivíduo pensa que ele continua sendo o rei da França, ele continua sendo o chefe, um capitão de indústrias, ele continua sendo o milionário da vida anterior e acaba bagunçando a cabeça dele, misturando ficção com realidade. Eu enalteço o trabalho de vocês, viu, Ana? É um trabalho dedicado, vocês realmente fazem de tudo em favor dessas pessoas e, infelizmente, não é nesta vida material que eles vão reconhecer essa bondade, essa dedicação de vocês em relação a eles. Eu estou me lembrando agora de um outro comentário que eu e o Theo fizemos esses dias, quando falamos do Alzheimer. Há pessoas que, não obstante terem o Alzheimer, elas conservam o mesmo timbre moral que elas tiveram durante toda a vida. Então, uma pessoa que foi amável, mesmo ela perdendo totalmente a sua memória, ela continua sendo amável. Se ela foi generosa, ela continua sendo generosa, não obstante ter tido apagadas todas as suas lembranças da sua consciência. Mas aquele que foi arrogante e prepotente, e nós vimos tristemente na semana passada um triste exemplo de um magistrado que não está doente, não tem Alzheimer, mas ele tem uma piadinha, sabe, o Reginaldo, que diz assim que os médicos pensam que são deuses. E diz que os advogados, e eu sou advogado, então é uma brincadeira comigo também, os advogados têm certeza disso. Então há pessoas que, infelizmente, mesmo sem estar doentes ou acometidas pelo Alzheimer, mantêm uma certa superioridade. Pobres coitados, não sabem que hoje podem ser grandes magistrados e amanhã simples operários? Assim também, Ana, deve acontecer com pessoas que são assistidas por vocês. Elas estão completamente desnorteadas, misturam ficção com realidade e, infelizmente, talvez só depois do outro lado da vida é que tomarão consciência desse ridículo comportamento. Próxima pergunta para você responder também, mais perguntas vão chegando aqui na tarde de hoje. Lembrando que até as 4h30 da tarde você vai fazendo as suas questões para que Sidney possa responder a tempo e com aí o tempo suficiente para dar esclarecimentos para que você entenda no programa de hoje. A próxima questão vem da Dilma Martins, que nos acompanha também, e diz aqui: Sidney, todas as pessoas que estão para desencarnar ou já é a sua hora, ou os acontecimentos como acidentes, doenças, servem de instrumentos e contribuição para o seu desencarne. Todas as pessoas que estão para desencarnar, ou seja, é sua hora, ou os acontecimentos, sejam por doenças ou instrumentos de acidentes, contribuem para o seu desencarne? Raramente, minha cara Dilma, nós completamos o nosso tempo aqui na Terra. No livro Missionários da Luz, o mentor recomenda ao indivíduo, mais ou menos num tom de brincadeira, mas ao mesmo tempo falando sério, não volte aqui antes dos 70, numa época em que a média de idade do brasileiro era no máximo 70 anos. Eu já teria passado desse limite aí, já estou com 72. Está no lucro. Então essas pessoas acabam por comprometer o seu corpo aqui na Terra. Elas recebem uma espécie de combustível, de carga de combustível, para viver aqui, por exemplo, 80 anos.
e elas malbaratam a sua saúde, não fazem exercícios, são extremamente ociosas, utilizam-se drogas, álcool, nicotina, ou simplesmente comem demais, ou comem erradamente. Isso falando só daquilo que entra pela boca. E por outro lado, Dilma, são pessoas que aquilo que sai da boca delas também é comprometedor. São palavrões, são maledicências. Pessoas que, infelizmente, asilam no seu coração a frustração, a dor, ódios e ressentimentos. Num artigo que eu vou comentar com o Theo, aí daqui a algum tempo, chamado Um Médico no Além, você já até recebeu, né, Theo, uma cópia dele aí? Nós falamos, no finalzinho, se você achar o artigo aí, Theo, gostaria que você lesse a frase final do artigo, que é dita por uma articulista, eu nem sei se ela é espírita ou não, mas ela é colaboradora do UOL, no site, se não me engano, chama-se Viva Bem, e ela diz claramente que as pessoas que alimentam o ódio, o ressentimento, elas são doentes morais e morrem antes do tempo. Então, o que acontece? Uma pessoa que vai para a estrada alcoolizada e acaba, ou drogada, e acaba morrendo, a gente fala, né? Ah, coitadinho, chegou a sua hora. Não chegou, não. Morreu antes da hora. Suicídio inconsciente. E vai pagar por isso. Assim também, pessoas que não têm um bom comportamento social, pessoas que não são, eu não vou falar nem religiosas, tá? Porque vai dar a impressão que todo religioso é bom. Não. Mais do que você ter uma religião, você tem que ter espiritualidade. Você tem que ser uma boa pessoa, uma pessoa honesta, uma pessoa que se preocupa com o semelhante, uma pessoa proativa, que participa de campanhas em favor da comunidade, que respeita a sua esposa, é fiel à sua esposa, é fiel ao seu marido, é trabalhadora, verdadeira, não mente. Esses são os elementos, Dilma, para que sejamos completistas, que possamos usufruir não somente da carga fluídica vital que Deus nos outorgou no nascimento, isso é o tempo de permanência, não somente quanto à quantidade do tempo, mas também quanto à qualidade da nossa atividade aqui na Terra. Esses dois elementos vão dizer claramente se nós fomos completistas ou não, se nos utilizamos adequadamente do nosso tempo e se, quando partirmos, se chegou a nossa hora ou não. Você achou, Theo? Achei. Fazer a gentileza de ler somente a parte final dele, aquela que está em itálico. Se puder, dê o crédito também para a escritora do artigo. Finalizemos, o nome dela é Cristina Almeida, ela é colaboradora do aplicativo Viva Bem. Atitudes negativas como a falta de perdão, rancor, ressentimento, desejo de vingança e egoísmo precisam ser cunhadas de enfermidades morais. Tais sentimentos liberam hormônios nocivos à saúde. Se a linha de chegada é a doença, essas posturas devem ser prevenidas e tratadas. É aqui que entra a espiritualidade, um aspecto dinâmico de todas as pessoas que influencia a vida de relacionamento por meio de sentimentos, enfrentamento, propósito e atitudes. Então, como bem o Theo falou, quando você assume uma atitude de espiritualidade, você tem longevidade, você tem mais qualidade de vida, você pode usufruir plenamente do tempo que Deus lhe deu aqui na Terra. E mais do que isso, tem um outro caso que nós contamos essa semana, né, Theo? O caso da dona Albina, que ela já estava partindo para a espiritualidade. Você lembra desse caso, Theo? Ela já estava desencarnando.
E eis que, de repente, vem uma ordem de cima, de não, para tudo, que nós temos uma oração que vem lá de baixo e nos alertou aí quanto aos efeitos do desencarne da dona Albina. Uma mulher boa, mulher evangélica, que havia se dedicado a vida inteira ao semelhante, e por causa da oração de uma criança de 8 anos, o desencarne dela foi abortado. Então, e olha que ela já estava com todas as suas vias respiratórias, as suas artérias comprometidas. A espiritualidade precisou, inclusive, tomar providências para poder atender aquela oração, aquela ordem que veio lá do alto, porque ela já estava realmente embarcando para a espiritualidade. Mas uma criança de 8 anos alertou a espiritualidade: olha, melhor que ela não morra, espera mais uns meses aí, porque senão vocês vão atrapalhar a minha missão aqui na Terra. Um menininho de 8 anos. Então você vê, Dilma, que o nosso comportamento, a nossa atividade aqui na Terra pode nos trazer uma morte precoce, antes da hora, ou pode dilatar a nossa existência. Pois bem, agora a pergunta que eu faria para você, e repito agora, a Márcia, que nos acompanha em Lençóis Paulista, pergunta: duplo etérico e perispírito são as mesmas coisas? Sim, as pessoas chamam o nosso corpo perispiritual de vários nomes. Há vários nomes, inclusive, de outras crenças, como eles tratam do assunto. Mas o importante é dizer que nós temos o espírito, que nós não sabemos exatamente como que é o espírito, se é uma chama, se é um brilho, se é uma vibração. Para que o espírito possa se manifestar num planeta como a Terra, tanto o espírito precisa ter um corpo adequado às condições do planeta Terra, como precisa ter um corpo intermediário, que Kardec denominou de perispírito. Por que perispírito? Ele fez uma analogia com a laranja, com o fruto, em que existe o perisperma. Sabe aquela partezinha branca entre a casca e o gomo da laranja? Aquela partezinha branca é chamada de perisperma. Então ele tirou daí a analogia para chamar de perispírito. Mas ele recebe vários outros nomes de cientistas, espíritas, não espíritas, dependendo da linha de aceitação e de pesquisa de cada um deles. Mas é tudo a mesma coisa, viu, Márcia? Próxima pergunta também vindo aqui de Bauru agora, perguntando para você. Eu tenho a Cláudia e ela faz a pergunta. Estou fazendo uso de remédios. Posso ser passista? Sem problema, Cláudia. O que se recomenda na aplicação dos passes é que haja uma disciplina principalmente mental, espiritual. Então, nós acabamos de receber, inclusive, uma orientação do Departamento de Doutrina aqui do SEAC. E essa orientação, viu, Theo, assim que a Mônica Davos libere para nós a versão final, seria bom que você passasse para o Sérgio, para que ele colocasse nos nossos sites, porque são recomendações preciosas para o passista. Dentre elas, evitar o álcool, lembrando que o álcool às vezes pode permanecer no nosso corpo até por 72 horas, o cigarro. Eu estou escrevendo, nesse exato momento, estou escrevendo um artigo, Theo e Reginaldo, sobre um passista que existia aqui em Bauru. Eu prefiro não falar o nome nem a entidade, mas ele aplicava passes num centro lá da Vila Falcão, e eu me submeti uma certa vez ao passe dele, e falei: nossa, mas você tem um poder magnético extraordinário. Ele falou: olha, mas nem sempre foi assim. Na época que eu era fumante, eu acabava transmitindo o meu magnetismo junto com a nicotina. Então, o que precisa tomar cuidado, Cláudia, não é com medicamentos que você esteja tomando,
é com o seu comportamento espiritual. Você está se cuidando, está alimentando frugalmente. Durante o dia do passe, você mantém o seu pensamento ligado às coisas positivas, você se prepara para o passe. Ora, se você consegue, mesmo com a medicamentação que você está tomando, você consegue manter-se equilibrada e consegue transmitir e servir de intermediária para que os espíritos potencializem o seu magnetismo, não vejo nenhum problema. Essa pergunta também é feita, não sei porquê, com relação a pessoas de diversas orientações sexuais. Qual o problema de um indivíduo aplicar o passe? A gente tem um preconceito danado, né? Tem preconceito de sexo, de cor de pele, de classe social. O que importa é que o indivíduo esteja equilibrado, preparado, como todos os passistas devem estar. Esses requisitos estão preenchidos? Maravilha, aleluia, pode aplicar passe sim. E a próxima pergunta agora para você. O que a gente recomenda, Reginaldo, desculpe eu interromper você. Pois não. No caso, por exemplo, de uma mulher grávida, tem que tomar cuidado. Depois de um certo tempo de gravidez, é melhor que não aplique passes, não submeter o feto às vibrações do ambiente. No caso de a pessoa estar com alguma doença contagiosa, isso não deve mesmo. E também nos casos de desequilíbrios. Aí, o próprio mentor espiritual, no caso de médiuns, ele já suspende os dons mediúnicos desse médium. E no caso do passista, deve realmente se abster quando existir qualquer problema que possa atrapalhar o bom andamento dos trabalhos. A Cristina Antônio Forlim, boa tarde para você, Cristina. Ela diz aqui, Sidney, ouvindo sua resposta, né, de pessoas que viviam e vivem isoladas, pensei na pergunta, você pode falar sobre os monges? Então, há uma questão em O Livro dos Espíritos que fala especificamente dessas pessoas que se isolam. Há monges muito produtivos. Não sei se você sabe, Cristina, os grandes vinhos surgiram desses grupamentos religiosos. Eles plantavam, eles colhiam a uva e passaram a produzir os bons vinhos. Com isso, eles alimentavam a comunidade. Eu não os enquadraria totalmente nas situações dos eremitas, que se isolam totalmente. Os monges, até onde eu sei, a não ser algumas linhas assim mais rigorosas, os monges, eles se isolam, eles em orações, em estudos, em trabalhos, e eles têm contato com a comunidade. Geralmente, os monastérios são abertos para o público assistirem às missas, eles participam de trabalhos benemerentes, então não se enquadrariam propriamente em criaturas que estejam egoisticamente querendo um céu particular, tornando-se eremita. Eu não os enquadraria. Aliás, as grandes traduções da Bíblia. Aliás, nós temos uma pergunta aí sobre a Bíblia que até agora você não me fez, hein, Reginaldo? Daqui a pouquinho. Não sei se não chegou para você. É da Emily que vai fazer a pergunta para você. Oi? É a pergunta da Emily, daqui a pouquinho. Ah, desculpa, é que chegou para mim, eu não sabia se havia chegado para você. Então, grandes... Por exemplo, quando nós tínhamos aí uma multiplicidade de evangelhos, tivemos dezenas de evangelhos, tínhamos o evangelho de Maria, de Judas, do próprio Jesus, aí precisou-se fazer uma seleção dos evangelhos, uma limpeza neles, e aí se o Papa Damocles nomeou
um sacerdote chamado Jerônimo, um indivíduo muito competente, conhecia várias línguas, para que fizesse esta seleção dos evangelhos. E com isso, ele fez uma limpeza geral e ficamos no Novo Testamento que está hoje. Mateus, Marcos, Lucas e João. Ora, um trabalho feito dentro do monastério, dentro de um convento. Eu não sei se eu estou usando a terminologia correta, porque convento parece-me que é só de freiras, né? Mas a verdade é que ele estava dentro de uma casa religiosa, isolado do mundo, mas ele precisava realmente se isolar para fazer esse trabalho maravilhoso de seleção, de filtragem dos evangelhos apócrifos que existiam. Richard contava que tinha um evangelho lá, em que, eu não sei se era de Judas, em que dizia que Jesus, quando era pequeno, ele se divertia em matar os seus coleguinhas e ressuscitá-los. Uma tremenda de uma besteira que não poderia constar de nenhum evangelho. Estas e outras coisas, na chamada Vulgata, estou falando só um termo mais fácil de entender, é uma expressão latina mais extensa, o irmão Jerônimo, o padre Jerônimo, que fez essa seleção, dentro do isolamento dele nesse monastério. Então, Cristina, não enquadraria esses religiosos como pessoas egoístas que querem alcançar o seu céu particular como os eremitas, não. Próxima pergunta é do Eliseu, que diz assim, Sidney: como transmitir o fluido vital de um indivíduo que tem em abundância para um outro que já está a se extinguir? É o que faz o passista, Eliseu. Ele, sinceramente, pretende auxiliar esta pessoa. Ele só, de moto próprio, não consegue transmitir muito fluido. Precisa contar com a ajuda da espiritualidade. E a partir do momento que ele estende as mãos em oração e passa a fazer a doação, como nós fazemos uma doação de sangue, passa a fazer a doação de fluidos, dependendo da necessidade e dos méritos do paciente que está recebendo essa transfusão, os espíritos potencializam o fluido vital do doador para que o doente ou a pessoa que está carente de fluido possa receber ou uma sobrevida, ou um alívio para suas dores, ou mesmo uma partida mais feliz para a espiritualidade. Eu me lembro, Reginaldo, de que quando a minha mãe estava desencarnando em meus braços, Richard Simonetti chegou no horário de almoço do trabalho dele do Banco do Brasil, e a minha mãe não conseguia desencarnar, não conseguia. Richard chegou, aplicou um passe nela e ela partiu tranquilamente. Então, para você ver, Eliseu, que às vezes o nosso passe magnético não é apenas para curar a pessoa, mas às vezes para consolá-la, lhe dar um alívio ou um discernimento maior que lhe permita a partida para o outro lado da vida. É bem verdade, viu, Theo e Reginaldo, que depois desse passe que o Richard aplicou na minha mãe e ela desencarnou, ninguém mais queria tomar passe aí no SEAC, viu, com ele, viu? O Sérgio até tinha uma questão que eu ia te fazer, né, que ele trouxe aqui, trazendo aqui essa questão, relembrando essa questão, né, ele fez assim a pergunta, né, que ele ouviu dizer que várias vezes que pediram para que o Richard aplicasse o passe em alguém no hospital ou em casa, algumas dessas ações aí acabavam para a pessoa desencarnar, né, e depois que aplicava esse passe. Aí ele pergunta, era verdade ou não? Você acabou de falar, né? É verdade, sim. E ele tinha, eu não sei se era um gatinho, um cachorrinho que estava doente em casa, e a Tânia, a esposa dele, pediu para ele aplicar um passe no animal, né? Ele aplicou o passe e o bichinho morreu, né? Falei, mas já não era para matar o bichinho, mas o Richard não tinha influência nenhuma nisso. Ele simplesmente fornecia o seu fluido magnético
E a espiritualidade manipulava esse fluido de acordo com as necessidades de cada assistido. Perfeitamente. Té Oliveira. Bom, Reginaldo, nas nossas informações, agora eu gostaria de lembrar aos nossos amigos que nos acompanham que acessando www.radioceac.com.br você vai conferir programas 24 horas. Temos muita diversidade de programas na Rádio SEAC na programação durante a semana. Informando a vocês que, caso vocês queiram ouvir novamente os programas Pinga Fogo, toda segunda, terça, quarta, toda quinta-feira você tem a reprise do programa na Rádio SEAC. Não, perdão, quinta-feira, deixa eu ver aqui a reprise, o Pinga Fogo ao vivo às sextas, a reprise é na quinta-feira às 13 horas. Quinta-feira às 13 horas, na Rádio SEAC, www.radioceac.com.br, você tem a reprise do programa Pinga Fogo. E todos os dias, excetuando aqui... Deixa eu ver qual dia que é tanto mouse aqui que eu acabo me perdendo às vezes. Segunda, terça, quinta e sexta, às 19 horas, você confere o programa. É meio que entra na faixa de radionovela, mas é o livro de Sidney Fernandes, um audiolivro, Luzes em Paris. Então, segunda, terça, quinta e sexta-feira, às 19 horas, você confere Luzes em Paris na Rádio SEAC. Lembrando que durante a semana são os mesmos capítulos. Então, a semana que vem, os capítulos sequentes e assim sucessivamente, porque pode acontecer de a pessoa não conseguir ouvir em um dia, então ela tem esses dias para conseguir ouvir, então, o audiolivro Luzes em Paris, de Sidney Fernandes, e você confere quinta-feira, a partir das 13 horas, a reprise do programa Pinga Fogo. Acesse www.radioceac.com.br. São 24 horas de programas espíritas. Tem músicas espíritas, programas, palestras e também são disponibilizados nesse site os programas Além do Arco-Íris, que o Sidney grava juntamente com o Carlos Luz. Reginaldo? Perfeitamente. Agora eu vou dizer a palavra mágica ao Sidney Fernandes, que é Pinga Fogo. Sidney Fernandes. A Vilma Anjos, que está conosco, ela diz assim, Sidney: tem um filho único. Ele se preocupa muito comigo e eu também. Um amor lindo. Eu queria saber, eu tenho algum defeito? Ou era assim que meu pai e meu marido também têm aí um espírito amoroso, com trato e todo mundo com muito amor? Por isso trato todo mundo com muito amor. Não é defeito não, Vilma, isso é mérito, né? Você fez por merecer esse carinho do seu filho. Tomara que nós, ao chegarmos na idade em que precisarmos de assistência, né? Eu já estou chegando nela, nós possamos contar com um companheiro, uma companheira, um filho, um neto, que possam nos dar esse carinho aí, Vilma. Parabéns por essa aquisição sua, Vilma. O Marcelo conosco também. Marcelo, boa tarde para você. Ele diz: meu irmão é usuário de drogas, já furtou muitas coisas materiais minhas. Hoje é o aniversário dele e veio uma ideia de pedir perdão para ele e não o contrário. Será que tive alguma intervenção no meu sonho? Olha, geralmente essas pessoas que enveredam por esse caminho, elas infelizmente acabam por sustentar uma espécie assim de condição de vítimas. Elas se acham vítimas da sociedade, vítimas dos pais, dos irmãos, como se fosse possível a sociedade ou nós, pais, nós, irmãos, modificarmos o padrão vibratório ou mesmo macular o livre-arbítrio dessas criaturas que acabam sendo seduzidas pela droga. Eu entendo, viu, Reginaldo, que uma atitude como essa, e eu vi há poucos dias, ontem à noite eu assisti a um filme que mostra uma menina muito egoísta que, de repente, cai a ficha para ela e ela começa a percorrer as pessoas que ela tinha ofendido ou trazido algum transtorno.
ela começa a fazer uma via sacra, influenciada por um personagem que se aproximou dela. Eu não vou dar mais detalhes, porque muita gente vai assistir ao filme, e eu não quero, como diz o Theo, provocar aqui nenhum spoiler. Mas essa moça percorre, como numa via sacra, várias pessoas que, inclusive, a tinham ofendido. E ela faz ao contrário. Ela pede perdão, leva um presentinho. No caso de uma irmã dela. Uma irmã dela era muito agressiva com ela. E ela vai até a casa da irmã. E a irmã, ela vivia com uma outra moça, uma namorada. E a namorada atende a porta, ela diz que a irmã não quer falar com ela. Falou, não tem importância, eu vim aqui para pedir perdão para ela. Na verdade, era uma situação invertida, em que a irmã que a havia ofendido. Mas aquele gesto de humildade dela amoleceu o coração da irmã. E fez com que tanto a irmã como a namorada da irmã fossem recebidas na casa dos pais dela. E aí você vê o início de um reatamento de relações baseadas na humildade, no entendimento, na aceitação, no respeito às ideias do outro, mesmo que a gente não concorde muito com elas. Então, Marcelo, eu não critico você, não. Eu acho que é um gesto de humildade, talvez possa até sensibilizar o seu irmão. O Francisco de Agudos também pergunta para você. Boa tarde, Francisco. Quando e como o Espiritismo chegou ao Brasil e hoje com tanta credibilidade? O Espiritismo chegou no Brasil já no final do século XIX e muitas pessoas aqui, heroínas nesse trabalho, do qual eu destaco o Bezerra de Menezes, trouxeram as obras básicas e depois a Federação Espírita Brasileira começou a editá-las. E, na verdade, Francisco, o Espiritismo, o Brasil tornou-se o país mais espírita do mundo. É bem verdade que Chico Xavier teve uma influência muito grande. Nós já éramos um país que herdou o misticismo dos africanos, dos indígenas, mas a influência de Chico Xavier, que criou um espiritismo mais palatável, com obras editadas num linguajar mais acessível, eu até não recomendo que as pessoas iniciantes comecem a estudar a doutrina espírita pelas obras de Kardec, porque é o linguajar um pouco difícil, clássico do século XIX, nem sempre é entendível pelas pessoas. Então, grandes espíritos vieram para cá. Dentre eles, eu destaco o Richard Simonetti. Quem quiser começar a estudar o espiritismo deve começar pelas obras do Richard. Nós vamos, se tudo correr bem, neste ano, nós vamos relançar uma obra de Richard que vai receber o nome, uma capa nova, uma capa que Milton Pulga está organizando, está produzindo. Eu tive a honra de colaborar com essa obra também. A obra vai iniciar uma série chamada Saiba Mais Sobre. E a primeira delas será essa, Saiba Mais Sobre Espiritismo. É um relançamento de uma obra de Richard que traz, resumidamente, sinteticamente, todo o conteúdo da doutrina. Então, Francisco, eu entendo que no Brasil várias pessoas colaboraram, dentre elas aquele que eu já citei, de Bezerra de Menezes, mas Chico Xavier teve uma importância fundamental nisso. E Richard Simonetti eu reputo como o escritor e orador mais lúcido que
que o Espiritismo já teve no Brasil. Ele, e nós estamos seguindo as suas pegadas, agora com esse relançamento de uma das suas obras, podemos fortalecer mais ainda a doutrina espírita no Brasil e fora do Brasil, porquanto as obras de Richard estão espalhadas pelo mundo aí com várias traduções. A Emily conosco também, boa tarde para você, e pergunta: qual a importância da Bíblia para o Espiritismo? Ah, sim. Sem dúvida, Emily. A Bíblia é tão respeitada por nós, espíritas, como pelos irmãos evangélicos, católicos. É bem verdade que na parte relacionada com o Velho Testamento, nós temos ali mais a história do povo judeu. Mas nem por isso deixamos de encontrar conteúdos extraordinários. Nós temos ali todo o trajeto, todo o trabalho realizado por Moisés na condução do povo hebreu, que depois tornou-se no povo judeu. Mas nós espíritas, nós damos um pouco mais de atenção à parte evangélica, ao Evangelho de Jesus. Tanto os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, como também nas epístolas, principalmente de Paulo. Nós temos várias epístolas, inclusive uma delas do evangelista João, não é bem uma epístola, mas é o chamado Apocalipse, que também é bastante lida. Mas a revelação principal para nós espíritas, respeitando a revelação da justiça de Moisés, é a revelação do amor de Jesus, que está sintetizada nos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E também pode ser sintetizada mais ainda com o Sermão da Montanha. Quem lê, quem estuda, quem assimila o Sermão da Montanha, tem ali toda a obra de Jesus sintetizada, toda a mensagem, a missão de Jesus está ali. E o Espiritismo é o cristianismo redivivo, que nos traz de volta Jesus. É Jesus que volta a falar-nos. E nós, espíritas, criamos muitos livros em torno do Sermão da Montanha. Richard Simonet tem uma obra extraordinária chamada A Voz do Monte. E eu também tenho uma obra, a minha segunda obra, Em Sintonia com o Amor, que é uma síntese de algumas partes do Sermão da Montanha. Sem dúvida, Emily, a Bíblia para nós espíritas é muito importante. A próxima pergunta é para você responder aqui também, ou conosco acompanhando, como sempre, né, nos acompanha aqui o Reginaldo Marques de Aguiar. Vocês conhecem Reginaldo Marques de Aguiar? Já ouvi falar, já. Né? Então, pois bem, ele pergunta para o Sidney. Olha, o que destaca no Reginaldo Marques de Aguiar... É o nome, né? Não. Tem gente que é meio pretensiosa, né, Theo? Mais ou menos, viu? Mas o que se destaca no Reginaldo é o filho dele. Isso, Raul. Você até sabe o nome dele, né, Theo? Raul? Ele adora você. É. Como que é o nome dele? Raul. É. Ele adora você, viu, Theo? Ele é fanático por você. Obrigado. Pergunta do Reginaldo. Sidney, devemos procurar nossa evolução nos instruindo? Então pergunto, temos o dever moral de praticar todo o aprendizado no bem para sermos exemplo ao próximo e assim evoluirmos e aprendermos juntos? Ah, sem dúvida, Reginaldo. A quem muito foi dado, muito será pedido. Então a primeira obrigação, não apenas do espírita, mas daqueles que recebem a graça do Evangelho, aqueles que recebem o conhecimento, tem o dever moral de, primeiro, aplicá-lo em si mesmo, de praticá-lo, de se tornar uma pessoa melhor. Tanto é que a definição do espírita, Reginaldo,
é a seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que venha a envidar para domar as suas más inclinações. Esta definição mostra a nossa responsabilidade perante a doutrina espírita, perante o Evangelho de Jesus. E atrás dela vem uma outra afirmação, de que a maior caridade que nós podemos prestar em relação ao Espiritismo é a sua divulgação. E é o que estamos fazendo neste programa, é o que fazemos quando nos tornamos articulistas, quando escrevemos livros, ou então desenvolvemos de alguma forma algum trabalho para esclarecimento das pessoas. Por exemplo, eu fiquei muito feliz de saber que o Theo está colocando o meu audiolivro Luzes em Paris. Acho que são todas as noites, né, Theo? Eu não sei bem o horário, acho que 7 horas da noite que ocorre a reprise do Luzes em Paris pela Rádio SEAC. Pois bem, o trabalho do Theo em colocar, disponibilizar esse audiolivro é um trabalho, é um dever que ele está cumprindo, não perante o Espiritismo, que o Theo não é obrigado a ser espírita, mas diante da consciência do próprio Theo, consciência profissional e consciência moral. Ele gosta muito desse livro, acha que vai fazer bem para os ouvintes e colocou lá. É apenas um exemplo, viu, Reginaldo, para mostrar que nós podemos ser úteis em qualquer circunstância, em qualquer momento da nossa vida. Eu me lembro, quando eu era funcionário e gerente do Banco do Brasil, eu procurava aplicar sempre que possível o Evangelho. Eu procurava sempre praticá-lo, tanto intimamente, na minha família, mas junto dos meus clientes também. Vamos lá com mais questões. O Natalino conosco também. Boa tarde para você, Natalino. E pergunta, em outro programa, Sidney, te perguntei como me aproximar do meu protetor espiritual. Sempre disse a familiares e amigos que sempre senti que alguém lá de cima gosta muito de mim, pelo fato de nunca ter passado por grandes dificuldades na vida. Seria um familiar ou um protetor espiritual? Em primeiro lugar, o protetor espiritual é alguém mais elevado do que nós. Houve uma pergunta de uma outra ouvinte na semana passada e eu tive que responder, mandando uma mensagem para ela, que não deu tempo de eu responder. Ela perguntou para mim se um filho dela desencarnado, eu acho que há uns 3 meses, se não me engano, se ele poderia ser o protetor espiritual dela. Então eu expliquei a ela, nessa correspondência privada que eu mandei para ela, de que o nosso protetor já nos acompanha antes desta vida, talvez até de vidas anteriores. E ele presidiu, acompanhou, nos assessorou no momento da gestação, ele está conosco durante a encarnação atual, vai nos acompanhar no nosso desencarne e vai nos acompanhar na espiritualidade, que nós vamos reconhecer imediatamente, e provavelmente ele vai continuar a sua missão em futuras encarnações que eu terei aqui na Terra ou além da Terra. Agora, pode ser um familiar? Nesse livro que eu estou relendo agora, Obreiros da Vida Eterna, aliás, está aqui na minha mão, eu tenho um caso aqui de um médico. Foi nesse caso que eu me inspirei, viu, Theo, para escrever o artigo Um Médico no Além. É o caso do Dr. Gotuso. Pois bem, eu estou aqui lendo o livro e vejo que o Gotuso, de repente, numa sessão espírita realizada lá na espiritualidade, precisaram de um médium, a médium Luciana, uma clarividente. E quem se comunica para orientar Gotuso? A sua mãe. E aí ele descobriu que ela era a sua protetora espiritual. Mas espera aí. Como é que ela poderia ser protetora se no momento
em que ela estava gerando ainda o Gotuso e ela não poderia exercer as duas funções, a de mãe encarnada e de protetora. Mas é que depois do desencarne, ela pode ter pedido à espiritualidade se ela poderia, a partir dali, assumir esta missão de protetora do seu filho. E parece-me que a espiritualidade concordou. Quais são os requisitos? Não é porque é parente, porque pode ser protetor, mas alguns dos nossos parentes ocupam uma situação hierarquicamente, moralmente e espiritualmente superior à nossa, e pode acontecer sim de a espiritualidade permitir que ela assuma a nossa proteção espiritual. Mas o que mais acontece é que o nosso protetor de vários séculos permaneça o mesmo e aproximem-se dele. Então, isso eu imagino que esteja acontecendo comigo agora. Minha mãe, meu avô Joaquim, meu avô Felipe, minha avó Duzolina, eles se aproximaram do meu protetor e estão assessorando o meu protetor para me auxiliar, me intuir, me ajudar nesta atual encarnação. O que geralmente acontece é isso. Vamos, faltando agora 5 minutinhos, nós temos 10 perguntas ainda para Sidney responder. Gabriela Damasceno. Você já viu, né, Theo, essa pressão que ele me impõe, né? Quanto tempo nós temos? 10 minutos? 5 minutos. Ah, em 5 minutos você quer que eu responda 10 perguntas? Por isso eu estou a dizer. Não, olha, eu vou fazer que nem o Richard fazia comigo, viu? Sim, não. Vamos lá. Gabriela Damasceno. Antes de realizar quaisquer oração, né, ou qualquer oração, seria errôneo solicitar que a oração seja sincera? Estaria colocando em dúvida o verdadeiro sentido, logo que toda oração, pedido tem que ser com sinceridade? Não, eu acho que toda vigilância não é demais, não, Gabriela. Eu entendo que é uma autocensura, uma autovigilância que nós devemos impingir a nós mesmos. Vou ser muito sincero, vou ser muito claro, transparente e vou pedir não coisas materiais, mas principalmente inspiração para a minha vida. Eu acho que é uma medida muito boa, Gabriela. Isabel Eliane. Tenho sonhos com meu pai e até com pessoas que nunca as vi, sempre são bons. Já acordei porque falou vocês estão em perigo e me pediu para esperar e de repente era uma situação de assalto na infância. Tive uma amiga que seu pai fazia até cura através de oração. Sempre me falou que eu tinha um dom divino. Isso pode ser algum tipo de mediunidade? Pode sim. Eu entendo que é uma mediunidade muito comum, a da inspiração, e se nós estivermos imbuídos de boas intenções, podemos sim ser alertados, podemos ser inspirados, e durante o sono, no desdobramento, tomar contato ou com o nosso passado, ou mesmo com nossos mentores espirituais. Pode acontecer sim. O Reginaldo tem mais uma questão, pergunta assim, Sidney, porque às vezes, mesmo nos considerando como boas pessoas, tipo um boa praça, por vezes, na hora de uma tristeza ou raiva momentânea, porque temos pensamentos não tão bons, seria influência espiritual? Não, é porque nós somos imperfeitos ainda. E quando nós resvalamos para o negativismo, nós atraímos espíritos negativos também. Então, o orai e vigiai vai funcionar muito nessa situação, Reginaldo. A Elisete, com relação à pergunta do Reginaldo, ela disse ter gostado muito da pergunta dele e também gostaria de saber por que, apesar de sermos boa praça, usou a mesma colocação, automaticamente na hora da raiva temos um pensamento e as más ações, as mesmas respostas, né? Na verdade, o Theo sempre brinca com isso, dizendo que o Pinóquio tinha o grilo falante num ombro e tinha um diabinho no outro ombro, né? É realmente o que acontece. Se há um espírito que está querendo nos influenciar para o mal, restabelece-se o reequilíbrio do nosso livre-arbítrio com o nosso protetor espiritual nos inspirando para o bem.
Eliane Ramos, boa tarde para você também. Um espírita pode desprezar a família de sangue? É normal isso? Não. A não ser em circunstâncias em que haja perigo de vida ou a proteção do próprio corpo, eu entendo que não apenas o espírita, mas a pessoa que tenha um mínimo de consciência e consideração com seus genitores deve, ainda que o relacionamento não seja ideal, deve preservar seus laços fraternais. Socorro Prado, queria saber se que estava namorando uma pessoa de outro país. E ela falava em Mianmar, mas brigamos. Estamos sem falar há 18 dias. O amor que eu sinto é muito amor. Ele parece que, até que a gente se conhece há muito tempo e já ficamos juntos. Será que é de vidas passadas? Às vezes pode ser, Prado. Como às vezes pode ser simplesmente o encontro com uma pessoa que pensa e fala como a gente. Então a gente fala que é uma alma gêmea, mas às vezes é apenas um reencontro com alguma pessoa que pensa e age como nós. É muito comum isso, a gente encantar-se com alguém sem tê-la conhecido nesta vida. Mas pode acontecer também de ser um reencontro do passado. Agora, muito cuidado, né, Prado? Porque os relacionamentos à distância são complicados, tem que ter muita prudência, muito cuidado, porque às vezes nós amamos a pessoa, mas ela às vezes não nos ama ou tem outros interesses, então tem que haver muita prudência, viu, Prado? Aires pergunta, por favor me digam, por que sonho tanto com meu ex-sogro, ex-sogra e ex-cunhados já desencarnados? No dia seguinte fico muito mal. O sonho é como se eu estivesse com todos eles e no tempo em que convivemos no mesmo quintal. A sensação é a mesma época dessa convivência. Cada sentimento que eu tinha por cada um deles em vida é o mesmo no sonho. É muito louco explicar isso, mas me digam o que pode ser, por favor. Várias coisas. Pode ser reencontro com essas mesmas pessoas, mas relacionado com vidas passadas. Pode ser realmente um desdobramento em que você se encontre com essas pessoas, mas se está lhe fazendo mal, eu acho que você tem que revestir os seus sonhos de muita oração, de muito pensamento positivo em favor dessas pessoas. Porque, não sei se é o seu caso, mas é o meu caso e da maioria das pessoas, nós atraímos pessoas que agem, pensam e têm atitudes e falam como nós. Isto é, o semelhante atrai o semelhante. Então, pode ser uma ligação desta vida, como pode ser de outras, como pode ser simplesmente uma perturbação passageira, que pode ser solucionada com um pouco mais de equilíbrio. Prepare-se melhor para dormir, ouça músicas suaves, tenha leituras edificantes, faça orações em favor dessas pessoas, para que você possa ser melhor conduzido ou conduzida, não sei, para uma situação melhor na espiritualidade durante o seu sono. Perfeitamente, respondidas todas as questões, Sidney Fernandes, que bonito. Mas ganhou uma estrelinha. Dentro do tempo que você me deu, né? Ganhou até uma estrelinha, viu? Tá bom. E tirou os pontinhos, então, tirou os pontinhos pretos. Usou o alvejante. Tirou algumas manchinhas pretas do meu perispírito. Exatamente. Eu quero aproveitar para cumprimentar o Theo, que mesmo com essa transmissão meio manquitola, né, Theo? Eu sem poder ouvir o Reginaldo, sem poder ouvir você, nós quebramos o galho aí de alguma maneira. E aí, terminando o programa, você, pelo amor de Deus, arruma essa coisa aí, Theo. Vamos ver o que tá pegando. Meus parabéns por ter conseguido a transmissão assim, mesmo com essas dificuldades. Então, eu quero agradecer a você, Reginaldo, ao Theo, agradecer ao Sérgio, que sempre está firme na nossa retaguarda,
e desejar que todos, e o Jonatas também, e a você que mais uma vez me acompanhou, e você sabe que nós fazemos esse programa com muito carinho, com muita alegria, e espero que ele tenha sido útil para o seu esclarecimento, para o seu consolo, e nós vamos continuar. Enquanto Deus permitir, nos der forças, nós vamos continuar com a nossa atividade. E lembrando aí aquela pergunta lá do Reginaldo, nós temos dever, a partir do momento que Deus nos dá algum dom, e eu me lembro de uma conversa que tivemos ontem, Reginaldo, e eu cumprimentando você, dizendo a você, olha, eu fico muito feliz que o resultado aí com o Theo tenha sido muito bom com o programa Despertar, e eu cumprimentei você, né, Reginaldo? Exato. Porque você jamais sonega o seu conhecimento. E é isso que temos que fazer. Aquelas coisas boas, as informações positivas, os dons inatos que Deus nos deu, ou eventualmente até uma situação financeira melhor, ou se estamos aí numa situação de hierarquia, nós temos que distribuir isso, oferecê-la para os nossos familiares, mas não somente para eles, mas para todas as pessoas com quem tenhamos contato e estejam carentes desses recursos. Muito obrigado a vocês todos e que Jesus nos abençoe. Estaremos de volta logo, logo com mais um programa Pinga Fogo. E antes disso, né, Theo? Estaremos juntos novamente na terça-feira, às 9 horas da manhã, com mais um programa Reencontro. Muito obrigado a todos. Tenham todos um bom final de semana. Que Jesus continue nos abençoando. Perfeitamente. Após aí o encerramento também pelo Sidney Fernandes, as palavras finais do programa de hoje, Theo Oliveira. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Sidney. Obrigado você que nos acompanhou no programa de hoje. Tivemos alguns problemas técnicos, mas eu acredito que a mensagem foi passada. E a gente se fala novamente quarta-feira, às 9 horas da manhã, em mais um programa Reencontro. Um ótimo final de semana para o Sidney, para o Reginaldo, para o Sérgio, para o Jonatas e para você que nos acompanha até agora. Perfeitamente. Agradeço também você que nos acompanhou, como todos aqui já agradeceram, né? Se a gente fosse falar o nome de cada um que aqui, mesmo que não fez uma pergunta, mas participou ativamente, deu uma boa tarde, esteve presente conosco e também a energia positiva para que a gente pudesse dar continuidade ao programa de hoje. Não existe dificuldade quando se tem amigos, se tem uma injeção de ânimo para que possamos caminhar e progredir. Que bom que você esteja conosco, continue conosco. Todos os programas feitos aqui pelo SEAC, eles são feitos para que você possa ter aí uma ajuda, tanto ela no conhecimento, melhorar o seu conhecimento, ou também a informação. Você que vai buscar, vem buscar, sabe o que está querendo e recebe da forma que está sendo apresentado para você. Agradeço ao Theo, agradeço ao Sidney, Jonatas, Sérgio, todos que aqui de alguma forma, direto ou indiretamente, participaram conosco. E para isso eu peço mais um minuto só da sua atenção para que a gente feche o programa de hoje, agradecendo pela oportunidade que nos foi dada. Querido mestre, em mais um momento nós pedimos que o Senhor continue conosco, continue nos falando, continue nos orientando, continue nos dando discernimento para seguir e caminhar. Agradecemos a cada um que hoje participou ativamente, mesmo aquele que ficou quietinho lá, ele estava ativo, ele estava ali no seu momento de entendimento, no seu momento de reflexão. É algo ativo, sim. Por isso, nós pedimos por ele também. Pedimos para aquele que fez a pergunta, que ajudou a milhares de outras pessoas a também entenderem o que estão passando. Quantas dificuldades nós passamos pelo mundo hoje, e o Senhor ainda nos dá a oportunidade de estarmos aqui para lhe agradecer. Estamos também por isso. Obrigado mais uma vez por nos dar a oportunidade de falar, de expressar e claro, oferecer algo importante para aquele que vem buscar uma palavra apenas. Uma palavra modifica o mundo, uma palavra modifica a estrutura humana de cada um de nós. E por isso, graças te damos mais uma vez, querido mestre. Se assim o Senhor permitir, sexta-feira nós teremos mais uma edição do Pinga Fogo para orientar e dar discernimento e talvez, quem sabe, direção a muitos que buscam. Obrigado, até o próximo programa. Pinga Fogo com Sidney Fernandes.
porque nós não temos condição de saber exatamente ou saber ou relembrar como é a espiritualidade. Viktor Frankl, um dos maiores gênios do século XX. Ele é o criador da logoterapia. Diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem. A felicidade é um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa, que eu passo a ajudar o semelhante, procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Sidney Fernandes.